Eleições 2018, o Grupo Gazeta de Comunicação dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje foi a vez de Carlos Fávaro ser entrevistado. Ele é candidato pelo PSD. Veja na reportagem de Luciana Gavilha. O candidato ao Senado, Carlos Fávaro, do PSD, disputa pela segunda vez a um pleito eleitoral. A estreia foi vitoriosa. Se elegeu como vice-governador de Mato Grosso, ao lado de Pedro Taques. Em sua trajetória no Palácio Paiaguás, participou efetivamente do Executivo, acumulando o cargo de vice como de secretário de Meio Ambiente. Politicamente, dois fatos chamaram a atenção. Um foi quando o parlamentar se referiu à gestão do governador como ineficiente, alegando que Mato Grosso era um estado atrapalhador do desenvolvimento. Pouco tempo depois, veio o rompimento de Fávaro com o governador Pedro Taques. Embora desgastes e conflitos de interesse foram expostos, Fávaro adotou um discurso diplomático de que o PSD queria independência. O PSD declarou a independência do governo. Eu, então, com essa independência, quis manter a coerência do discurso e da prática. Não faz sentido eu ser candidato em um outro grupo, candidato ao Senado, mas mantendo as benesses da vice-governadoria, tendo salário, motorista, veículo, segurança. É legal, mas não é moral. Por isso eu renunciei, para poder ter liberdade. Fui muito criterioso na escolha de um novo grupo político, um governador que tem experiência, competência. Por isso estou com o Mauro Mendes, porque ele tem comprovadamente mostrado que é um bom gestor, fez uma excelente gestão aqui em Cuiabá e tem tudo para ser um excelente governador do estado de Mato Grosso. Fávaro é um forte representante do agronegócio. Ficou à frente da ProSoja. Sendo reeleito, defendeu os interesses do setor de grãos, sempre com números positivos diante da produtividade do milho e também da soja. Diante das demandas do setor, o candidato reforça a burocracia em torno das licenças ambientais. Neste contexto, disse que avanços foram conquistados diante do trabalho dele exercido junto à Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso. Eu fiquei 20 meses à frente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Ela tem 20 anos, eu fiquei 20 meses. Mas demorei uns 6 meses para fazer uns diagnósticos e começar a mudar os procedimentos. Cheguei, por exemplo, tinha um passivo de 2.000 outorgas d'água a serem liberadas. 2.000. Consegui reduzir isso a 700 outorgas, com muita dedicação, com força-tarefa, com união dos servidores. Não tinha nem parametrização, não tinha nem controle de quanto tempo demorava um licenciamento do estado de Mato Grosso. Eu mudei os procedimentos sem precarizar o meio ambiente e o tempo médio hoje de licenciamento estava, pelo menos quando eu estava lá, em 157 dias. Nós tínhamos manejos florestais demorando 2 anos para sair. Consegui, de novo, com parametrização, com organização do sistema, com fluxo organizado, reduzimos um tempo médio em 121 dias. Isso é uma secretaria menos atrapalhadora. Está tudo 100% lá? Não está. Precisa melhorar, precisa muito, precisa de legislação. Precisa, por exemplo, de melhoria na legislação federal. A bancada federal se omitiu em votar um novo Código de Licenciamento Brasileiro, aonde separam as coisas. Não faz parte do componente indígena, não tem lógica o componente indígena fazer parte do licenciamento ambiental. Não faz sentido o IFAM, patrimônio histórico, fazer parte do componente ambiental, do licenciamento ambiental. São coisas que precisam ser modernizadas na legislação federal e por isso eu quero ser senador. Ainda falando do agronegócio, o candidato defende a Lei Candir. Foi elaborada pelo então ministro de Planejamento, Antônio Candir, em 1996, que isenta o pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviço, ICMS, para produtos exportados. Porém, ele defende que no Congresso a compensação das perdas na arrecadação vai acontecer caso ele seja eleito. A Lei Candir é uma lei muito importante. Ela dá ao Brasil a competitividade dos outros países. Nenhum país do mundo exporta imposto. É perder competitividade, é perder empregos aqui dentro se nós taxarmos as exportações. Acontece que o grande erro da concepção da Lei Candir, que é uma boa lei, uma lei importante, mas é que o governo federal faz bondade com o chapéu alheio. Ele desonerou, mas quem está pagando a conta são os estados e municípios. O Mato Grosso, que é uma mola propulsora da economia, que é forte na economia brasileira, ajuda muito o Brasil. Nós somos um dos poucos estados que ajudamos a movimentar e crescer a balança comercial. Estamos recebendo muito pouco de volta, algumas migalhas de pires na mão ao bel prazer e à vontade do governo federal. Isso não pode continuar.
Nós precisamos ter representante político forte para votarmos uma lei que as compensações pelas perdas da Lei Candir sejam feitas pelo governo federal, trazendo de volta recursos ao estado de Mato Grosso e principalmente aos municípios, que é onde vivem as pessoas e mais falta faz esses recursos. Durante a entrevista ao vivo na Rádio Vila Real, o candidato ao Senado foi questionado em relação à saúde, já que em Mato Grosso este setor sobrevive em crise, com um cenário que revela principalmente que diante dos precários atendimentos e estrutura no interior do estado, uma romaria de pacientes busca o SUS na capital. Nós declaramos independência de Portugal, mas ficamos dependentes do governo federal. Isso está errado. É só um novo pacto federativo. Redistribuir os recursos dos nossos impostos. Não pode um município ficar com 15%, 17% dos impostos e a União ficar com mais de 60%, o Estado com 25%. É uma das bandeiras que terei em trabalhar muito esse novo pacto federativo, trazendo mais recursos para os estados e para os municípios. Agora, enquanto isso não acontece, eu não quero aqui bancar o salvador da pátria, vender ilusão de que não possa ser cumprido. Enquanto isso não acontece, é trabalhar com muita dedicação, exigindo só o recurso que o Mato Grosso contribui com o governo federal, que volte para os mato-grossenses. Por isso a importância de ter 2 senadores alinhados com o governador. Eu e Jaime Campos, juntos com a experiência dele, o trâmite em Brasília, a minha vitalidade, a minha experiência de articulação, para trazermos mais recursos e aí sim darmos condições para o Mauro Mendes melhorar a saúde do nosso estado. Em entrevista ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o jornalista Lúcio Sorge aprofundou a temática da produtividade no campo. Quando o senhor compôs lá em 2014 a chapa do atual governador Pedro Taques na condição de vice-governador, o senhor entrou nessa chapa aí indicado principalmente pelas grandes lideranças do agronegócio. Hoje o senhor fala muito em agricultura familiar. É uma revisão do posicionamento de Carlos Fávaro? Não, eu sempre fui da agricultura familiar. Eu cheguei em Mato Grosso num assentamento de reforma agrária, que é Lucas do Rio Verde. Vim do Paraná, onde meu pai tinha 13 alqueires de terra. E essa agricultura familiar é uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico. Não existe 2 agriculturas. Toda agricultura produz alimento, produz oportunidades e essa é a grande vocação mato-grossense. Agora, a agricultura familiar precisa mais da mão amiga do Estado. Precisa de assistência técnica, precisa de crédito, precisa da presença do Estado em infraestrutura, já que a propriedade maior, ela tem condição de contratar seu agrônomo, ter acesso a créditos internacionais, então ela consegue caminhar mais com as pernas próprias. Ela é importante? Claro que é, mas a agricultura familiar precisa mais do poder público e por isso eu sou o senador e quero cuidar da agricultura familiar.